Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aulinha de Química Orgânica. Meu nome é Murilo e hoje nós vamos trabalhar um tema que é extremamente importante e muito interessante, que são as reações orgânicas. Bom, as reações orgânicas em si e entender os mecanismos de reações orgânicas é o que possibilitou para a ciência, dentro da química, o desenvolvimento de uma grande gama de compostos novos, né? E esses compostos novos, por sua vez, eles podem estar relacionados a várias coisas do nosso cotidiano, como, por exemplo, os polímeros que nós utilizamos diariamente, os fármacos, né? As próprias drogas em si estão relacionados a esse processo aqui de reações orgânicas. Então, novos compostos vêm sendo descobertos e alguns deles têm uma aplicação efetiva na conjuntura social das pessoas, tá certo? Das reações orgânicas, nós temos vários tipos de reações orgânicas. Então eu vou trabalhar com vocês hoje as reações de adição e eliminação. Tudo bem? Então vamos começar pelas reações de adição. Se vocês lembrarem, nas aulas anteriores eu cheguei a comentar sobre um tipo de ligação dentro da química orgânica, que é a ligação sigma e a ligação pi. Né? Então, entre dois átomos de carbono, nós sempre temos uma ligação que é a ligação sigma. E se houver uma ligação múltipla, do tipo dupla ou tripla, essas outras ligações são do tipo π. O que significa isso? São ligações que são feitas fora do plano dos átomos. Então, elas estão numa posição axial. Imaginem que eu tenho um átomo de carbono aqui, outro átomo de carbono e eles se ligam. Essa ligação que eles fazem no plano, nós chamamos de ligação sigma. O que seria a ligação π? Seria a ligação que ela faz fora do plano. Por ser fora do plano, é uma ligação mais fraca, então uma ligação mais fácil de ser quebrada. Ou seja, as reações que nós veremos aqui, principalmente as reações de adição, elas estão relacionadas à possibilidade de quebra dessa ligação π. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro tipo de ligação que nós teremos. Eu vou começar com as reações de halogenação em alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos que têm uma dupla ligação e halogênios são os elementos da família 7A. Tudo bem? Aqui os halogênios, a gente vai trabalhar com dois, que é o cloro e o bromo. O flúor e o iodo raramente participam desse tipo de reações. Tudo bem? Então, olha só. Por exemplo, como que vai acontecer essa reação de halogenação? Você tem aqui um carbono fazendo uma ligação dupla. Essa ligação dupla, uma eu digo que é sigma, que é a ligação mais forte, e a outra eu digo que é a ligação π. Então, na presença de um halogênio, por exemplo, Br2, o que se forma? Então, nesse caso, a quebra da ligação π, ela se quebra, se parte, e aí o que vai acontecer? Eu vou só copiar o composto para mostrar para vocês como que acontece essa ligação. Ó, eu tenho C. Na ligação onde foi quebrado, eu tenho a formação, ó, de uma nova ligação para cada átomo de carbono. Essa nova ligação vai ser feita com quem? No caso aqui, ó, eu tenho Br2, então Br ligado a Br. Essa ligação vai se quebrar também, tá? E o que acontece? Eu tenho a entrada aqui de um bromo e de outro bromo aqui. Então, tem a entrada de dois halogênios, ok? Bromo, bromo, pela quebra da ligação. Isso, de forma genérica, é o que acontece em uma reação de adição, tá certo? Toda reação de adição vai adicionar algo na minha cadeia carbônica. E essa adição ela acontece, na maioria dos casos,
pela ligação, pela quebra da ligação π. Por que na maioria dos casos e não em todos os casos? Porque em alguns casos a gente vai poder ter a quebra da ligação sigma também. Mas são casos muito específicos e eu vou falar deles com vocês também. Tudo bem? Então, essa reação aqui é chamada de reação de adição, caracterizada como uma halogenação, porque está entrando um halogênio aqui no meu sistema. Tudo bem? De boa? Então vamos lá. Além da halogenação, eu tenho também a hidrohalogenação. O que seria a hidrohalogenação? Se a halogenação é a entrada de um halogênio, a hidrohalogenação é a entrada de um hidrogênio, um H, e um halogênio, que pode ser o cloro ou o bromo. Então, de forma geral, a reação ela pode ser representada dessa forma. CH HBr, por exemplo. E como ocorre essa reação? Ela ocorre no mesmo esqueminha da outra. Ó. Eu tenho a quebra da ligação π, então uma dupla quebra, e vai haver a formação de uma ligação em cada carbono. Então eu tenho C, aqui, Br e H. Então, o hidrogênio e o bromo, eles entram aqui nesses carbonos. Tudo bem? Então, o que eu estou falando para vocês hoje é, de maneira geral, como que acontecem as reações e quais os produtos são formados. O que você precisa saber para resolver a maioria das questões de um concurso público é olhar o produto, olhar os reagentes e conseguir identificar que tipo de reação aconteceu. Se é uma reação de adição, ou uma reação de eliminação, ou uma reação de oxidação, ou de substituição. Então você vai bater o olho e vai falar, opa, teve a quebra da dupla, entrou um hidrogênio e um bromo, é uma reação de adição. Só que a gente tem alguns detalhes, como por exemplo, dando um exemplo mais concreto, eu poderia ter o caso disso daqui, ó, CH3, CH, dupla, CH2, mais HBr. Bom, olha só. O que eu tenho aqui são duas possibilidades. Por que duas possibilidades? Porque a quebra vai ser aqui, no mesmo esquema, só que a possibilidade 1, vou chamar de 1, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a entrada do hidrogênio aqui neste carbono e do bromo neste carbono. E esse daqui, professor? Esse carbono ele não tinha dupla. Então, tanto o hidrogênio ou o bromo, eles vão entrar nos carbonos que estavam fazendo a dupla ligação. Tudo bem? Então, o que acontece aqui, como eu posso ter, é o CH3, CH2. E aí eu tenho a entrada de um H aqui e de um bromo aqui. Essa é o que eu chamo de possibilidade 1, beleza? A possibilidade 2 seria o seguinte, ao invés do hidrogênio entrar neste carbono, então talvez ele entre neste carbono. E o bromo vem entrar nesse. Então eu tenho 2 CH3, CH2. Só que agora, ó, o bromo entra neste carbono e o hidrogênio entra neste carbono. Vejam que as duas coisas podem acontecer. Existe uma possibilidade que elas coexistam, que eu formo os dois compostos. Só que dentro das reações orgânicas, eu sempre vou ter um termo que vai me dizer o seguinte, olha, uma dos dois compostos eu tenho que formar em uma porcentagem maior, um percentual maior. É o que eu chamo de produto majoritário, ou seja, formado em uma maior porcentagem, e produto minoritário, que é o que eu formo em uma pequena porcentagem. Às vezes ele nem é formado, ou às vezes é uma porcentagem desprezível. Então, desses dois casos,
eu posso afirmar para vocês que este é o majoritário e o de cima é o minoritário. Agora, por que, professor? E como que eu consigo prever qual dos dois serão formados de uma forma maior ou menor? Ou seja, qual que é o produto mais estável? Porque tudo aqui depende de estabilidade. O mais estável vai ser formado em uma maior quantidade em detrimento do outro. Tudo bem? Então, para a gente entender, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Para que aquela reação aconteça, então, o que vai acontecer se a gente fazer uma análise um pouco mais complexa? Ó, CH dupla CH2 mais HBr. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte: a dupla ligação, que é um par de elétrons, ela vai atacar o hidrogênio. Por que ela vai atacar o hidrogênio? Porque aqui, se vocês lembrarem lá da eletronegatividade, fui ontem no clube brasileiro, que é o bromo, e só comi pão holandês, aquela regrinha que vai do mais eletronegativo para o menos. O hidrogênio é menos eletronegativo, significando que o bromo atrai os elétrons para si, ficando parcialmente negativo, então ele tem uma carga parcial negativa, enquanto que o hidrogênio tem uma carga parcial positiva, ok? Quando ele faz isso, então este par de elétrons vem para o bromo e eu vou formar um intermediário. Na verdade, naqueles dois casos, eu vou formar dois intermediários. Então eu vou colocar as duas possibilidades. Olha só, ó, a possibilidade 1, eu vou ter CH3, CH2 e a possibilidade 2. CH3, CH2. Na possibilidade 1, eu coloquei o hidrogênio aqui. E na possibilidade 2, eu coloquei o hidrogênio aqui. Qual a diferença? A diferença é que esse par de elétrons saiu para abstrair esse hidrogênio. Então, os dois elétrons vieram para cá e formou-se essa ligação aqui ou essa ligação, para as duas possibilidades, ok? Este carbono aqui, ele passa agora a ter três ligações só, porque ele está precisando ainda fazer uma ligação. Ele perdeu um dos seus elétrons, então ele fica positivo. Neste outro caso, é este carbono aqui do meio que fica positivo. Tudo bem? Bom, de qualquer forma, eu tenho, para esse caso, um carbono positivo, a gente dá um nome especial para ele, que é o tal do carbocátion, que eu comentei com vocês na aula passada também. Carbocátion. Carbocátion nada mais é do que um carbono na forma de um cátion, ou seja, um carbono positivo. Então não é nada assim absurdo, tá? E o que sobra aqui para que a reação aconteça? Sobra o Br, que agora está negativo, porque ele ficou com um elétron do hidrogênio, e aqui também. Então veja bem, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é esse par de elétrons ataca aqui, o carbocátion, e estabelece a ligação. Então, formando o composto. Vou fazer aqui na sequência, ó. CH3, CH2, CH3, Br. E aqui, CH3, CH. Desculpa, é o contrário, né? Em cima, eu coloquei o bromo aqui. Então, Br aqui. Boa. E nesse daqui, o bromo está no meio. Então, como eu disse, esse é o nosso produto majoritário e esse é o minoritário. Por quê? Tudo está relacionado a isso daqui, ó. A formação desse cara aqui, ó, do carbocátion. Então, ele que vai influenciar qual vai ser o produto majoritário ou não. Por quê? O carbono está positivo.
tá? Aqui ele também está positivo, então nos dois casos eu formo um carbono positivo. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que este carbono positivo, ele está recebendo, por um efeito indutivo, lembra que eu falei lá da força dos átomos? O que é um efeito indutivo? Um efeito doador de elétrons? Por efeito indutivo, ele está recebendo uma densidade eletrônica de 2 átomos de carbono, ok? 2 átomos de carbono. Essa densidade eletrônica ela vai ajudar a estabilizar essa carga positiva. Então imagine o seguinte, você tem um desequilíbrio de cargas, você está mais positivo, e os seus parceiros ali, os seus vizinhos, estão doando densidade eletrônica, ou seja, cargas negativas, essa densidade, vamos imaginar como uma carga negativa, para ajudar a estabilizar essa carga positiva. Aqui eu só tenho este carbono aqui, está muito distante, então eu tenho este carbono doando densidade eletrônica para cá. Ou seja, o efeito indutivo aqui é menor. Então, o efeito indutivo doador de elétrons, doador, é menor. Se esse efeito é menor, esse carbocátion ele é menos estável do que essa espécie, já que esse efeito indutivo aqui de doação de pares de elétrons, não de pares, né, de densidade eletrônica, é maior. Então isso é mais estável. Se isso é mais estável por conta dessa característica de doar par de elétrons, então eu tenho certeza que este composto meu vai ser o majoritário. Mas professor, toda vez eu vou ter que fazer essa análise para descobrir qual que é o majoritário ou não? Não, de forma alguma. Eu estou explicando para vocês, por meio de mecanismos, por que que este composto ele é o majoritário. Então, por quê? Porque aqui eu tenho uma maior quantidade de efeito indutivo, doador de densidade eletrônica, vai fazer com que esse carbocático seja mais estável, então é mais fácil formar ele em detrimento deste outro aqui, ok? Então, esse é o motivo. Mas como que eu consigo enxergar isso? Existe uma regra para isso, chamada regrinha de Markov-Nikov. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então, existe uma regra chamada regra de Markov-Nikov. Essa regra de Markov-Nikov, ela vai justamente facilitar tudo aquilo que eu falei para vocês, ok? E ela vai dizer o seguinte, olha, numa reação de adição, onde houver a presença de hidrogênio, o hidrogênio, ele vai ser adicionado, então ele entra, vou colocar aqui, ó, entra no carbono mais hidrogenado. Simples assim. Se você olhar, vem aqui comigo, ó. Quando eu olho essas duas reações, eu tenho essas duas reações, não. Essa reação com essas duas possibilidades, eu tenho o hidrogênio, certo? E a possibilidade dele entrar no carbono com um hidrogênio, que é esse, ou neste carbono com 2 hidrogênios. Em qual carbono que ele vai entrar? Vai ser mais estável ele entrar neste carbono aqui. Por quê? Porque ele é o mais hidrogenado. Porque ele tem 2 hidrogênios, enquanto esse só tem um. Então, é essa lógica que nós vamos levar em consideração. Ó, por isso que esse é o composto majoritário, porque o hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado. Não significa que esse composto não se forma no meio reacional. Ele pode se formar, só que majoritariamente é este o composto, tá? Então eu posso formar esse, só que em pequenas quantidades. Tudo bem? E isso daqui só é verdade por conta do que eu acabei de explicar, que está relacionado com o quê? Com a estabilidade do
carbocátion. Que vai ser como essa estabilidade? Quando eu tenho a formação de um carbocátion terciário, então CH3, por exemplo, CH3, CH3. Quando eu tenho a formação desse carbocátion aqui, eu posso afirmar, por conta dos efeitos indutivos desses três grupos CH3, que é muito maior do que quando ele tem apenas hidrogênio, ele é mais estável, então a estabilidade é maior do que quando eu tenho um carbocátion secundário. Como, por exemplo, esse daqui. Ó. Esse é um carbocátion secundário, ligado apenas a 2 carbonos. O efeito indutivo dele é menor, por quê? Porque aqui eu tenho 3 grupos CH3 doando densidade eletrônica para estabilizar essa carga positiva, enquanto que aqui eu tenho só 2 grupos e um hidrogênio. Mas o hidrogênio não tem condições de estabilizar ninguém, de doar. O efeito indutivo do hidrogênio é praticamente nulo. Então aqui, este efeito é menor do que esse. Por isso, essa espécie é mais estável, que por sua vez é mais estável que um CH3CHH, que é um carbono primário, tá? E por sua vez é mais estável que a última possibilidade que nós temos, que é um grupo metila, que é quando eu não tenho nenhum carbono para ajudar a estabilizar. Então, dos três, o mais estável é esse mais estável, enquanto que este último, ele é o mais instável. Opa! Mais instável. É isso, agora sim. Então, quanto mais carbonos eu tenho ligado ao carbocátion, mais estável esse carbocátion é. Tudo bem? Essa regrinha vocês não podem esquecer nunca. Por que vocês não podem esquecer? Porque essa regra é o que vai dar toda a relação para que vocês não precisem fazer nenhuma análise complexa do exercício ou do resultado que o exercício está te propondo. Você olha a reação e vai falar assim, qual carbono que é mais hidrogenado? Tal. Então, neste carbono mais hidrogenado vão entrar os hidrogênios. Professor, e lá nos halogênios, na reação de halogenação? Ali não faz tanto sentido a gente falar disso, porque não tem hidrogênio, né? Não é que não faz tanto sentido, não faz realmente sentido. Tudo bem? Então, o meu produto majoritário vai ser formado quando eu tiver entrada de hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Ponto final. É isso e apenas isso. Beleza? Ah, tem a possibilidade de eu formar um composto majoritário ao contrário da regrinha de Markov-Nikov? Sim, tem. Só que para isso basta que haja uma condição, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Além de ter a regra de Markov-Nikov, nós temos uma regrinha também chamada regra anti-Markov-Nikov. O que diz essa regra? Bom, se a regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado, aqui é o contrário. Então, o hidrogênio é adicionado ao carbono menos hidrogenado. Nesse caso, se eu tivesse essa reação aqui, ó, CH3, CH3 dupla, CH2 mais HCl, a minha reação que aconteceria, ou seja, a formação do produto majoritário, ainda seria o mesmo esquema da reação de adição.
quebra dupla. Só que olha só, qual que é o mais hidrogenado? É esse. Então, nesse caso, anti-Markov-Nikov, o hidrogênio não vai entrar aqui. Ele entra neste carbono. Ó, CH3, C, CH3, CH2. Então, o hidrogênio entra neste carbono e o cloro entra neste carbono. Ok. Então, eu tenho uma regra, Markov-Nikov, que acontece o oposto disso. Como que eu vou conseguir diferenciar as duas? Isso só acontece se no meu meio reacional eu tiver a presença de ROOR, que nada mais é do que um peróxido. Então, para que aconteça a reação que não seja de Markov-Nikov, que é o ideal que aconteça, porque eu tenho carbocátion mais estável, eu tenho que ter a presença de um peróxido, tá? Que pode ser representado por qualquer coisa, desde que tenha um hidrogênio ligado, um oxigênio ligado a outro oxigênio. Isso é um peróxido. Tudo bem? Então, a reação vai acontecer na forma anti-Markov-Nikov quando eu tiver a presença de um peróxido. Certo? Então, não se esqueçam disso, porque isso aqui é o tipo de pegadinha que pode aparecer em qualquer questão de concurso. Certo? Como assim pegadinha? Você está lá, você estudou Markov-Nikov, você sabe que a adição, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, beleza? Você sabe isso, está na sua mente. Aí o exercício coloca lá uma reação e fala que esse é o produto majoritário. Você fala, não é um majoritário, porque o hidrogênio tinha que entrar no mais hidrogenado. Só que aí você esquece de olhar que ele está na presença de peróxido, porque ele tem que te falar isso. Porque senão vai ser Markov-Nikov. Se não tiver nada aqui, Markov-Nikov. Ah, se tiver temperatura, ácido, Markov-Nikov. Só vai ser anti-Markov-Nikov quando tiver a presença de peróxido. Por isso, faça aí um asterisco, coloque um post-it, um cartaz, um brilho, glitter, marque, para que você não deixe isso passar batido quando você for fazer alguma questão. Beleza? Então, Markov-Nikov e anti-Markov-Nikov é justamente isso daqui. Ok? O que mais que nós temos? Nós temos outros tipos de reação, como, por exemplo, uma reação chamada de, ainda dentro da adição, tá? Que também respeita a regrinha de Markov-Nikov, é a reação de hidratação. Hidratação. Bom, pelo próprio nome, dá para a gente relacionar a hidratação com a entrada de uma molécula de água. E como que essa reação ocorre? Então eu vou fazer naquele mesmo esqueminha lá, já vou aproveitar para enfatizar mais ainda a regrinha de Markov-Nikov. CH2. E aqui forma. Opa! Mais água. Em meio ácido e aquecimento, ou seja, na presença de calor. Então são essas condições para que aconteça a entrada de água. Como que acontece a reação em relação ao mecanismo dela? Bom, não é tão complicado entender esse mecanismo. Primeira coisa que acontece é que o ácido, precisa ser um ácido forte, tá? Esse ácido, ele vai interagir com a água e vai formar isso daqui, ó. CH3, C, CH3, dupla, CH2, mais H3O+, que é o íon hidrônio. Então isso é o que se forma. Tudo bem? Veja que eu não mexi na estrutura, porque a reação não precisou acontecer. Primeiro eu preciso da água interagindo com o meu ácido. Posteriormente, o que acontece? Essa dupla ligação, ela ataca esse hidrogênio e a água recupera o seu par de elétrons. Ok? Então eu volto a formar o quê? Um CH3, C, CH3, CH2. Quando ela ataca, essa dupla ligação, que é o par de elétron, ela se quebra. E eu vou estabelecer uma ligação com hidrogênio. Em qual carbono? Neste carbono ou neste? Aí eu vou olhar a análise.
Qual? O carbono mais hidrogenado é aquele que entra o hidrogênio, que no caso é esse carbono aqui. Então aqui entra o hidrogênio. Esse carbono falta uma ligação, então ele está positivo. Tudo bem? Então o que vai acontecer aqui? Aí agora eu vou representar, para ficar mais fácil, ó, o hidrogênio aqui para baixo. Aí agora o que vai acontecer? A água, ela aparece aqui novamente, né? Porque eu estou em meio de água, com um parzinho de elétron. E agora a água vem e ataca este carbocátion aqui. Então ela estabelece uma ligação com ele, formando o quê? Formando um CH3, C, CH3, CH2, H. E agora eu formei uma ligação com a água. Só que o oxigênio está fazendo 3 ligações. Por isso ele é positivo. Então o que vai acontecer para finalizar a minha reação? Vem outra molécula de água aqui. E com o parzinho de elétron dela, ela ataca esse hidrogênio, abstrai ele, e o par de elétrons vem para o oxigênio. Então o que vai formar aqui no final? Eu formo um CH3, C, CH3, CH2, H. Eu só estou destacando aqui o H para mostrar que foi ele que entrou aqui, tá? Mais H3O+. Já que o meio é ácido, não tem problema nenhum. Eu vou ter a presença de H3O+. Esse H3O+, ele pode vir a reagir novamente com este composto, que eu vou ter no meio, e, por todo esse processo, vir a formar este álcool, ok? Então, a reação de hidratação em um alceno, eu vou ter a formação de um álcool. Nesse caso aqui, de um álcool terciário, porque está ligado a um carbono terciário. Olha só que interessante. Esse é o meu produto majoritário. Eu poderia formar um álcool também neste carbono aqui, ó, com a hidroxila neste carbono. Então, inverter. Qual que seria a diferença? A diferença aqui seria o produto minoritário, já que o hidrogênio sempre entra no carbono mais hidrogenado. Professor, mas quando eu olho tudo isso, eu tenho que conseguir entender todos esses mecanismos e tal. Eu acho importante entender o mecanismo para dar um sentido para a coisa. Mas o que você tem aqui é isso daqui, ó. Isso formando isto. Se você conseguir olhar isso daqui direto e chegar nisso, perfeito. É o que basicamente os exercícios vão te pedir. Ah, mas tem como fazer isso? Sim, ó. A água nada mais é, eu posso representar ela por um HOH, correto? Então, de forma simplificada, o que aconteceu aqui? Houve a quebra desta ligação aqui, a quebra desta ligação, entrou o hidrogênio no mais hidrogenado e o OH no menos hidrogenado. Pronto, esse é o meu produto final. Então, de forma simplificada, de forma resumida, é isso daqui que eu tenho. Daqui eu venho para cá, tá? Falando os mecanismos, é isso que vai acontecer. Tudo bem? Até aqui de boa? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou apagar tudo isso daqui e eu volto com vocês com o quadro limpinho para a gente continuar. Beleza? Bom, galera, então continuando a nossa parte aqui de reações de adição, vamos ver a reação de hidrogenação. A reação de hidrogenação, ela é uma reação muito comum na indústria e ela acontece com a adição de hidrogênio, de H2, ok? O mecanismo aqui não tem Markov-Nikov. Por quê? Porque eu sempre vou estar adicionando hidrogênio, então não interessa em qual carbono que vai entrar, se é o mais, menos hidrogenado, porque só vai ter hidrogênio entrando. Então o que acontece aqui nessa reação? Para essa reação, eu tenho um exemplo, C, vou fazer genérico, tá? Mais H2. Essa reação só acontece se eu tiver a presença de um catalisador,
No caso aqui eu vou colocar platina, pode ser níquel também, tá? Platina ou níquel. Vou colocar um ou aqui para não parecer que precisa dos dois. Ou níquel. E tem a quebra da ligação dupla e a entrada aqui de um C de 2 hidrogênios, um em cada carbono. Pronto. Essa é a reação que nós chamamos de hidrogenação ou hidrogenação catalítica, porque ela acontece na presença de um catalisador. Onde que é muito comum essa reação? Essa reação é muito comum na indústria, ok? Que transformam os óleos, tá? Não os óleos dos óleos, né? Óleos vegetais. Então você tem lá um ácido graxo, uma cadeia muito grande, ok? Com uma dupla ligação, e você hidrogena esse ácido graxo. Então você adiciona hidrogênio nesse ácido graxo, e aí você aumenta as interações que ele tem com ele mesmo, e você transforma esse óleo, que é líquido, em uma gordura sólida, ou em algo muito próximo a isso, a um sólido. Por exemplo, o processo de fabricação da margarina é isso daqui. Adição de hidrogênio em um óleo de soja, que pode ser, e forma lá uma gordura, que é o que a gente come como margarina, tá certo? Então, você tem um ácido graxo de cadeia muito, muito grande, você quebra a ligação dupla dele, adicionando hidrogênio, deixa ele saturado, ao invés de insaturado, e você tem a margarina, por exemplo. Aí você vai lá no mercado e tem duas marcas de margarina. Uma que está lá, margarina normal, e a outra está escrita assim, ó, 0% de colesterol. Aí você fala, caramba, né? Vou comprar essa daí, 0% de colesterol, custa R$2 mais caro, R$3, sei lá, mas não tem colesterol. A outra também não tem, né? E nenhuma vai ter, porque ela é feita de óleo vegetal. Se é feita de óleo vegetal, você não tem colesterol, porque colesterol é de origem animal, né? Um esteroide. Então, galera, fiquem atentos aí para não serem enganados com rótulos ou cair em algum tipo de pegadinha em alguma questão de concurso, beleza? Então, reação para fazer a margarina é a hidrogenação catalítica na presença de platina ou níquel com hidrogênio. Essa não tem regra, é basicão, é só isso daqui mesmo e boa. Tudo bem? Outro tipo de reação de adição que eu tenho é a reação de adição em alcinos, tá? Aí a gente pode colocar qualquer exemplo. Eu vou colocar aqui a própria reação de hidrogenação. Então, tudo que eu falei para os alcenos até agora, eu posso falar para os alcinos, tá? Eu não vou colocar todos os exemplos porque não tem necessidade. Então, hidrogenação de alcinos. Bom, a diferença dos alcenos para os alcinos é que os alcinos eu tenho uma ligação tripla. Então eu tenho a presença aqui de duas ligações π que podem ser quebradas. Então, na reação de hidrogenação, por exemplo, eu posso ter dois tipos. Vou colocar aqui na presença de níquel. Dois tipos. A completa. Completa. E 2, incompleta. Qual que é a diferença? A completa é quando eu tenho quantidade suficiente de hidrogênio para quebrar essas duas ligações π. Então eu vou formar o quê? Eu saio de um alcino e vou para um alcano. Então eu quebro as duas ligações π e tenho a entrada do quê? De 4 hidrogênios, ou seja, 2 moléculas de H2. Já a incompleta é quando eu tenho a quebra de apenas uma ligação π. Então eu consigo controlar o meu meio reacional para, ao invés de formar um alcano, eu ainda poder formar um alceno. Então eu saio lá do alcino e chego em um alceno. Beleza? Então são os dois tipos, ok? A hidrogenação em alcinos, ela é igual a de alcenos. A única diferença é que ela pode ser completa ou incompleta. Eu posso ter o mesmo caso
em uma hidroalogenação, por exemplo, ou em uma hidratação. Eu vou fazer uma hidroalogenação só para colocar um detalhezinho aqui para vocês, mas as outras vão ser o mesmo esquema. Então, ó, na hidroalogenação, tá? Na hidroalogenação, eu tenho o seguinte, ó, de alcenos. Então, vou colocar aqui de alcenos. Por exemplo, CH3, C. Vou fazer melhor. HC tripla C, H mais HBr. Então, olha só, vou fazer em duas etapas a reação. A primeira etapa, eu vou ter a quebra, que eu não vou fazer os mecanismos, vou fazer de forma direta, tá? Eu tenho a quebra dessa ligação e vai entrar um hidrogênio aqui e um bromo aqui, ou vice-versa. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que eu tenho um carbono que só tem um hidrogênio e o outro também só tem um hidrogênio. Então, na verdade, não tem diferença alguma, tá? Então, posso colocar aqui, por exemplo, vai ficar HC dupla CH, e aí, sei lá, vou colocar o hidrogênio aqui e o bromo aqui. Poderia ser da outra forma, tanto faz, ok? Mais um HBr. Veja que agora virou uma reação em alcenos. Para essa reação agora no alceno, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter a quebra dessa ligação e a entrada de um H em um carbono e um Br no outro. Só que agora não é mais tanto faz. Por que não é mais tanto faz? Porque agora, ó, eu tenho um hidrogênio e mais um hidrogênio. Então, este carbono ele é mais hidrogenado, enquanto que o outro só tem um hidrogênio. Dessa forma, então, eu sei que o hidrogênio entra no mais hidrogenado e o bromo entra no menos hidrogenado. Logo, o meu composto final vai ser HCCH. Eu tenho um bromo que entrou aqui, o hidrogênio que tinha entrado aqui. O outro hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, que é esse daqui, e o outro bromo entra no carbono menos hidrogenado. Pronto, esse é o meu composto final, beleza? Então, esse é o único detalhe, para tomar cuidado, porque quando a gente faz por processos, a gente vai acabar caindo lá na reação do alceno de novo. Beleza? Outro tipo de reação que nós temos de adição ainda. Sim, né? Tem uma pancada de reações, que é a adição em alcadienos. Essa tem que se tomar um cuidado, tá? Principalmente quando eu tenho um alcadieno, que é o 1,4. O que significa 1,4? Significa o seguinte, ó, que eu tenho um CH2 dupla, CH, CH, CH2. Pronto. Vou fazer de hidrogenação aqui também, que é mais de boa. Vou adicionar um H2 na presença de platina. Tá aí. O que pode acontecer aqui? Eu posso ter dois tipos de reações. Eu posso ter uma reação completa, que vocês já sabem o que vai acontecer. Vai ter a quebra dessa dupla, a quebra dessa dupla, e vão entrar hidrogênios aqui, 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 aqui. Pronto, formam um alcano. Ou eu posso ter o que eu chamo de adição 1,4, que é o seguinte, ó. Em um sistema controlado, tá? Quando eu não tenho reagente suficiente, o que vai acontecer nesse processo? Eu vou ter a quebra dessa ligação. Imagine a ligação como dois pares de elétrons, ó. Então eu quebro. E o que vai acontecer nesse sentido? Eu vou ter só dois hidrogênios para entrar. Então, por exemplo, eu poderia colocar os dois hidrogênios aqui, só que aqui eu teria um problema, ficaria com a dupla, não ficaria estável, certo? Então, o que vai acontecer nesse processo? Vai entrar um hidrogênio no carbono mais hidrogenado aqui, ó, aqui vai entrar um hidrogênio, vai entrar outro hidrogênio no carbono mais hidrogenado aqui, então,
esse par de elétrons vai servir para se ligar um hidrogênio e esse par de elétrons vai servir para se ligar outro hidrogênio. E esses outros dois pares, eles vêm aqui, ó, e formam uma nova dupla ligação. Então vai ser formado uma nova dupla. Ou seja, o composto final vai ser isso daqui, ó. CH2, CH, CH, CH2. Então eu tive a entrada de um hidrogênio aqui e a formação da dupla ligação ali. Essa é uma reação de adição 1,4. Por que 1,4? Porque tem uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 4. Né? Seria um 3, na verdade. Né? Mas o que eu formo aqui é no carbono 1 e 3. O que eu formo aqui é a quebra dessa ligação e estabelecimento de uma nova ligação aqui nesses outros dois carbonos. Beleza? Tudo bem? Então, isso é o que eu tenho aqui. Galera, coloquei um 4 aqui, eu vou corrigir, ó. É um 3, não é um 4 não. Perdão. Pronto. Dupla no carbono 1 e dupla no carbono 3. Pronto. Então, o que eu faço aqui é o seguinte. Quando eu não tenho reagentes suficientes, tá? Então, como se fosse uma reação incompleta. Se eu tiver lá um excesso de H2, pode haver a quebra dessa dupla entre dois hidrogênios, um aqui e mais um aqui e um aqui. Agora, quando eu tenho uma reação controlada, que o hidrogênio é limitado, o que vai acontecer é entrar um hidrogênio neste carbono aqui, um hidrogênio neste carbono, e aqui eu tenho estabelecimento, ou seja, a formação de uma nova dupla ligação. Tudo bem? Então, esse é o caso da adição em alcadienos. 1,3, não 1,4. Beleza? Ó, para a gente já chegar perto de finalizar a parte de adição, e irmos para a eliminação, eu venho aqui com a adição em ciclos. Adição em ciclos. Para adição em ciclos, aí eu posso ter alguns casos, como por exemplo, eu posso ter adição em ciclanos. Ciclanos são aqueles ciclos que não têm ligação dupla. Então, se não tem ligação dupla, não tem ligação pi, como que pode haver adição ali? Olha só, isso só vai acontecer quando eu tiver ciclanos com 3 carbonos e com 4 carbonos. Ou seja, quando eu tiver essa estrutura aqui, ó, 3 carbonos e essa estrutura aqui. Então, eu vou colocar uma halogenação aqui, Cl2, só para mudar um pouco, e Br2. O que acontece aqui nesse caso? Prestem atenção, ó. Quando eu tenho essas duas estruturas, esses dois ciclos, o ângulo de ligação deles é muito, muito pequeno. Nesse caso é menor que 90 graus e nesse caso é 90 graus. O fato da angulação ser pequena significa que existe uma tensão entre uma ligação e outra, e uma tensão muito grande. Essa tensão é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que é possível eu adicionar o Cl2 quebrando esta ligação aqui, ó. Quebrando esta ligação, por exemplo. Poderia ser qualquer uma, tá? Já que aqui é simétrico. Mas como assim, professor? Veja bem que aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro carbono. E aqui também eu tenho um carbono. Para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar as cores. Vou colocar aqui, ó, este carbono e este carbono. Beleza? Então, olha só. O que eu vou representar, ó? Este carbono aqui, quando quebra a ligação, então fica um CH2, que é aquele carbono, que está ligado a esse carbono aqui em cima, ó, outro CH2, que está ligado a este carbono ali embaixo. Então, eu abri a minha cadeia. A minha cadeia se quebrou e eu abri. O que aconteceu com essa ligação aqui? Essa ligação ela vai ser formada com o cloro que vai entrar. Então, eu tenho dois cloros, entra um Cl aqui e entra um Cl aqui. Pronto. Esse é o meu composto. Eu quebrei o ciclo e formei uma cadeia normal, tá? Uma cadeia aberta. Beleza? Aqui mesmo esquema. Ó,
azulzinho aqui, laranjado aqui. Então, como que fica? Este carbono azul é o CH2. Aí eu tenho mais 2 carbonos aqui em cima, então eu sigo, ó, ligado a ele. Tem um outro CH2, depois outro CH2, e na outra ponta ali, que agora virou uma ponta, porque não é mais um ciclo, eu tenho outro CH2. Essa ligação se quebra para estabelecer uma nova ligação com quem? Com o bromo. Eu tenho um bromo ligado aqui e um bromo ligado aqui. Beleza? Essa ligação pode acontecer? Isso pode acontecer? Pode, mas somente nessas condições. Então, esses dois ciclos, que eu tenho a tensão muito grande entre uma ligação e outra, e essa tensão é muito grande que ele é instável nessa forma. Então, é fácil quebrar essa ligação. Mas, geralmente, quebrar ligações simples não é moleza, tá? Então, precisa de uma energia muito grande, mas nesse caso dos ciclos, a tensão ajuda para que a ligação seja desfeita. E pode contar que todos os carbonos estão estáveis, tanto aqui no ciclo quanto aqui. Todos fazem 4 ligações. Beleza? Então, mais um exemplo aí de ligações em ciclos. Bom, sobre reações de adição, é isso que nós temos, tá? O único detalhe a mais que eu gostaria de passar para vocês ainda é sobre lá o carbocátio, que é um detalhe especial, que é o que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Que eu chamo não, né? Os teóricos chamam isso de rearranjo de carbocátio. Então, que é isso daqui, ó. Rearranjo de carbocátio. Bom, imaginem que eu tenha isso daqui, ó. CH3 ligado a CH3, CH, CH dupla, CH2. Tem isso daqui, beleza? E eu vou lá fazer uma reação de adição de hidroalogenação. Então, HBr. Veja que eu não vou me importar aqui com os mecanismos. Então, o que vai acontecer? Ó, tem a entrada disso daqui, então tem a quebra da dupla, e eu vou formar um carbocátio. Lembra que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar ele ali no mais hidrogenado. CH3, C. CH3, aqui tem um H, aqui tem um H também, CH2, e agora tem um hidrogênio ligado aqui. Como ele entrou no carbono mais hidrogenado, então este carbono, que é esse daqui, fica positivo, ó. Positivo. Pronto. Beleza. O que é esse rearranjo de carbocátio? Veja que este carbocátio aqui é formado por um carbono secundário, né? Então ele está ligado a um carbono e mais um carbono. Então ele tem densidade eletrônica sendo doado por 2 carbonos. Tudo bem? Ele é estável, mais estável do que se fosse no carbono primário. Só que aqui, ao lado dele, vizinho, e prestem atenção nessa palavra, vizinho, tem que estar ao lado, ele não pode sair lá do final da cadeia, tem que ser vizinho. Eu tenho um carbono aqui que ele é terciário, ó, ligado a 1, 2, 3. Pelo fato dele ser terciário, lembra que o carbocátio terciário é mais estável? Então aqui acontece um rearranjo de carbocátio. O que significa isso? Que esse hidrogênio vem para cá e eu fico com CH3, C, CH3, CH2, e aqui, ó, esse carbono passa a ser o meu carbocátio. Por que ele passa a ser o meu carbocátio? Porque ele é mais estável do que o outro carbono, já que ele tem agora 1, 2, 3 carbonos, ajudando a estabilizar ele por efeito indutivo. Então esse é muito mais estável do que aquele lá, certo? E o que significa?
que para minha reação terminar, então eu tenho um Br- aqui, que vai entrar aqui, ó. E eu vou formar como produto final um CH3, C, CH3, CH2, CH2. E eu vou colocar o que foi adicionado em preto, ó. Olha só, entrou um hidrogênio lá no carbono da ponta e um bromo aqui nesse carbono. Não deveria ser esse produto a ser formado, deveria ser um hidrogênio aqui e um bromo aqui. Só que pelo fato de haver a possibilidade de eu formar um carbocátion mais estável, acontece o rearranjo de carbocátion. E o meu produto majoritário é esse. Então, sempre que você for fazer uma análise, você tem que tomar cuidado com isso também. Porque se ao lado, tá? Tem que ser vizinho. Ao lado do seu carbocátion tiver a possibilidade de um carbocátion mais estável, vai haver essa troca. Então, o hidrogênio vem para cá e ele passa a ser o carbocátion. Então, eu formo uma estrutura que é mais estável que a anterior. Mais estável que aquela outra. Que aquela lá. Ok? Então, a minha reação, fazendo uma análise simples, formaria H e o Br aqui. Mas pelo fato de eu ter a possibilidade de formar um carbocátion mais estável, o bromo vem e se liga a ele. Ok? Então fiquem atentos e espero que vocês tenham entendido essa questão de rearranjo de carbocátion, porque é outro detalhe que pode pegar e aí eles vão falar, uma puta de uma pegadinha, quando na verdade não é. Faz parte do conceito, que é um conceito de estabilidade de carbocátions. Tudo bem? Então fiquem atentos para não cair nessa daqui que pode aparecer em provas com toda a certeza, tá? Isso daqui não é nada um bicho de 7 cabeças que vai falar, isso daí é muito difícil, não vai aparecer num concurso. Aparece sim. Então, galera, sobre reações de adição, é isso. Fechamos. Nossa próxima etapa são as reações de eliminação. E as reações de eliminação, se vocês conseguiram entender tudo isso daqui, vocês vão entender de eliminação, que é basicamente o oposto disso que nós vimos aqui. Tudo bem? Vou fechar aqui então e volto com eliminação. Beleza? Então, pessoal, continuando aqui, ó, reação de eliminação. Ó, de forma geral, a reação de adição, ela respeita aquela regra. Tem a quebra de ligação e entram dois átomos ali para preencher essa ligação. A de eliminação é o contrário. De forma geral, eu poderia representar a reação de eliminação assim, ó. C ligado a C. Aí eu tenho aqui um AB. Existe a reação. Para que a reação aconteça, tem a saída desse grupo e a formação da dupla ligação. Então eu formo um C dupla mais AB. Ok? Então é isso que é formado numa reação de eliminação. De forma geral. Essa é a forma geral mesmo da reação, tá? É claro que a gente vai ter algumas particularidades. Por exemplo, isso que eu mostrei para vocês é o que eu chamo de uma reação de eliminação intramolecular. Intramolecular significa dentro da molécula, tá? Então, uma reação de eliminação dentro da molécula, que acontece, tem a saída de dois compostos dentro da molécula. Nem sempre vai ser assim, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, que é uma reação de desidrogenação. Uma reação de hidrogenação é uma reação de adição de hidrogênio. E uma reação de desidrohalogenação é o contrário. Então, por exemplo, eu tenho aqui um alcano certo? Um alcano. E eu vou ter
a reação em que vai haver a saída de 2 hidrogênios e a formação de uma dupla ligação. Então, eu fico com tudo isso daqui que eu tinha, ó, HC, HC, H. Tem o estabelecimento de uma dupla ligação aqui e eu formo gás hidrogênio no processo. Então, por exemplo, uma das formas de transformar um alcano em um alceno é por uma reação de desidrogenação. Ah, e se essa reação continuasse? Aqui eu formei um alceno. Se eu continuar com essa reação, então o que eu vou ter é o seguinte, ó, HC, CH. Ó. O que eu tenho é a continuação dessa reação. Então agora podem sair esses 2 hidrogênios, saem fora, formam H2, e eu tenho o estabelecimento de uma nova ligação. Opa, inverti aqui. De uma nova ligação π, fora lá do nosso eixo. E aí vai acontecer o quê? Então eu vou ficar com H, C, C, H, mais, formei H2. Opa. Formei um H2. E aqui já tinha a dupla, né? Formei mais uma ligação múltipla. Então eu saio lá de um alcano. Se eu tiver 2 desidrogenações, eu formo um alcino. Então a reação de eliminação não é tão complexa assim, tá? Ela é até simples de entender, ok? E lembrando que nós estamos vendo as reações de eliminação intramoleculares, então dentro das moléculas. Outra que é importante é a reação de desidrohalogenação, que é para aquelas reações quando eu tenho a presença, por exemplo, de um CH3, CH2, CH2, B. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Não é uma reação de desidrohalogenação? Então, sai um hidrogênio e um halogênio, que geralmente é o bromo ou cloro. Então, como que vai sair daqui? Ó, o bromo está neste carbono. Então, ele vai sair fora. Né? Vamos colocar aqui. Pode ser na presença de uma base. Ele vai sair fora, beleza? E vai ter que sair um hidrogênio. Qual que é a possibilidade? Eu não posso tirar um hidrogênio desse carbono, porque senão eu não consigo estabelecer a dupla. E eu não posso tirar desse outro carbono, porque ele está longe, ele não é vizinho deste carbono. Então, a única possibilidade que tem é tirar o bromo, formar uma ligação dupla, saindo um hidrogênio daqui também. Então, um H sai fora. Então, eu formo o quê? Olha só. CH3, CH, porque um hidrogênio daqui saiu fora. CH2. O bromo saiu, a ligação dupla foi formada aqui. E eu formei também o quê? Saiu um hidrogênio, um H e o bromo. Br. Ok? Então, é esse o tipo de ligação. Olha só o contrário dessa ligação. Se você fosse fazer a reação de adição, vamos olhar no sentido contrário agora. Se você fosse fazer a reação de adição para que isso acontecesse, então viria um hidrogênio, entraria no carbono mais hidrogenado, que é esse, certo? E eu teria o bromo. Eu já formaria outro composto, porque esse composto não seria o mais estável. Tudo bem? Então, olha só. A reação direta, ela parte de um composto minoritário e a reação inversa formaria outro composto. Não seria o mesmo, caso houvesse, a reação fosse reversível. Tá certo? Porque esse não seria o composto mais estável. E aqui já fica uma coisa que é interessante, que é, existe uma regra quando tiver uma possibilidade, por exemplo, igual a essa, ó. Vem aqui comigo.
Olha só. Se eu tivesse isso daqui, CH3, CH2, CH, CH3. E aqui ligado um cloro. Então eu vou ter a saída de duas coisas para essa reação. Vai sair, que eu tenho certeza, o cloro e um hidrogênio. Só que, olha, eu tenho duas possibilidades. Pode sair. Vou fazer de cor diferente, tá? Para ficar mais fácil a gente ver. Pode sair esse hidrogênio aqui, certo? Então ele pode sair aqui junto com o cloro e estabelecer a dupla ligação aqui, ó. Essa é uma possibilidade, então vamos escrever ela. Um CH3, CH, CH, CH3. E a dupla se forma aqui. Então essa é uma possibilidade, beleza? Ou então, o que pode acontecer mais, né, o HCl. Então deixa eu apagar esse outro aqui, para a gente aproveitar o quadro. E não ficar ruim de entender. Mais HCl. Então essa é uma possibilidade. A possibilidade 2 seria o seguinte. Se saísse o cloro com esse outro hidrogênio aqui e viesse formar ligação dupla aqui neste carbono. Ok? Então essa seria a segunda possibilidade. E aí eu teria então um CH3, CH3, CH2, CH, CH2. Então sairia dali e formaria essa dupla aqui. São dois compostos diferentes, mais HCl. Eu gostaria que vocês analisassem comigo a reação inversa, tá? Se essa reação acontecesse aqui, ok? O que eu teria? Entraria o hidrogênio em qualquer um dos carbonos, né? Não teria diferença, e o cloro também em qualquer um dos carbonos. Porque eu não tenho hidrogênio, carbono mais hidrogenado aqui. Já aqui, entraria o hidrogênio aqui nesse carbono, ok? E o cloro aqui, voltando a formar o nosso composto inicial. Tudo bem? E existe uma regra para a gente saber qual dos dois que é o produto majoritário, tá? Qual que vai ser essa regra? Ó, o majoritário, com certeza, vai ser retirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, este é o majoritário. Opa, tá. Este daqui é o majoritário e esse é o minoritário. Mas por que esse daqui de cima é o majoritário? Já que eu não tenho diferença e aqui eu teria um carbono mais hidrogenado para adicionar e voltaria a formar esse composto aqui. Pelo seguinte, para a regra das reações de eliminação, a gente vai chamar de regra de Zaitsev. Opa, faltou o Y. Essa é a regrinha de Zaitsev. O que diz essa regra? Que nós eliminamos o hidrogênio do carbono. Aqui é o contrário, tá? Markov-Nikov, adicionamos no carbono mais hidrogenado. Aqui nós retiramos, eliminamos o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, quando eu olho aqui, qual dos dois é menos hidrogenado? Ó, esse daqui tem 2 hidrogênios, esse tem 3. Então, eu vou retirar
deste carbono, porque ele é o menos hidrogenado. Por isso, este é o meu composto majoritário. Professor, esse forma também? Forma, só que em concentrações menores em relação ao de cima. Então, essa regrinha de Zaitsev, ela é o contrário da regra de Markov-Nikov. Ok? A regrinha de Markov-Nikov vai dizer o seguinte: nós adicionamos hidrogênios nos carbonos mais hidrogenados. Zaitsev, nós retiramos hidrogênios do menos hidrogenado. Beleza? Então, isso daqui também tem a ver com a estabilidade do composto, do intermediário formado. Tá certo? Então, essa regra ela é extremamente importante para vocês preverem qual será dos produtos, por exemplo, o composto majoritário. Nice? Então, maravilha. Uma reação que eu vou explorar bastante com vocês, então essa reação só serve também quando você vai fazer, por exemplo, uma desidrohalogenação, que você está tirando um hidrogênio e um halogênio. Quando você faz uma desidrogenação, não faz sentido, porque você está tirando 2 hidrogênios, então não precisa fazer análise nenhuma. Outra análise que você vai ter que fazer é quando você tem uma eliminação intramolecular, tá? Do tipo, vou até colocar aqui, ó, desidratação intramolecular, ou seja, dentro da molécula. Bom, essa reação ela ocorre dessa forma, ó, CH3COH CH2CH3, por exemplo. Então veja bem, eu vou ter aqui na presença de ácido, pode ser. Qual vai ser o meu produto formado aqui? Eu sei que o OH vai sair, já que é uma reação de desidratação, então vai sair um OH e um hidrogênio, ou seja, H2O. Vai sair uma molécula de água, por isso desidratação. Então você está retirando uma molécula de água de dentro de um composto, beleza? Como que isso acontece? Existem duas possibilidades. Eu posso tirar o hidrogênio do carbono que é vizinho da esquerda ou do carbono que é vizinho da direita. Segundo a regra de Zaitsev, eu vou tirar do menos hidrogenado. Então, entre esse e esse, eu tiro desse cara aqui, ó. Então, eu formo um CH3, CH, CH, CH3. Ó, o hidrogênio saiu daqui, então sai um hidrogênio fora, sai isso daqui fora, e eu formo um H ligado ao OH, que isso daqui nada mais é do que a água. Por isso, uma reação de desidratação. Beleza? As reações de desidratação, elas são muito comuns, principalmente no corpo humano. Só que essa é uma reação, como eu disse, intramolecular. Então, eu seguindo a regrinha de Zaitsev lá, fechou, matou a questão, tá? O que eu preciso me atentar aqui? Quando não for intramolecular, quando ela for intermolecular. O que é intermolecular? É uma reação entre as moléculas. Para fazer essa reação, eu vou voltar aqui com vocês. Então, venha aqui comigo. Uma reação de eliminação pode formar produtos diferentes. Então, por exemplo, quando eu reajo, né, um exemplo, vou colocar o título aqui, desidratação intermolecular. Então, entre moléculas. Quando eu coloco, por exemplo, 2 álcoois para reagir, então eu tenho lá etanol mais etanol. O que pode acontecer aqui? Eu vou só apagar o restante do quadro,
Porque como essas reações elas são grandes, eu vou usar aqui o quadro para fazer uma reação basicamente. O que acontece aqui, ó? Para reações intermoleculares, que acontecem entre as moléculas, então eu tenho uma molécula de etanol que vai reagir com outra de etanol. É uma reação de desidratação, então tem saída de água. Como que isso acontece? Ó, eu tenho o OH aqui, ele vai se ligar a esse hidrogênio aqui do outro álcool e ele sai fora. Sai fora na forma de água. Por isso, desidratação. E aí eu vou formar o quê? Eu vou formar um CH3. Ó, só vou copiando, ó. CH3, acompanha comigo. CH2. Saiu o H. Então ficou a ligação. Saiu o H. Ficou um O. E o que mais? CH2, CH3. Então, eu saí de uma reação de um álcool com outro álcool para formar um éter mais água. Então, isso é uma reação de desidratação intermolecular, ou seja, entre as moléculas. Tem mais tipos? Tem. Bora ver os tipos que tem. Eu posso ter uma reação entre um álcool, vou colocar o etanol aqui, CH3C, OH, e um ácido carboxílico. Então, é isso. Pode ser qualquer ácido, tá? Estou colocando aqui para facilitar. Dois menores, né? Só para não ocupar também 6 quadros. Então, o que acontece aqui? Mesmo esquema, ó. OH sai com esse hidrogênio, sai na forma de água. O que restou ali? Então, vamos lá. O que restou? Restou um CH3, CH2, saiu o H. Saiu o H. Então, essa ligação ela vai ser estabelecida com o oxigênio. Então, forma um O, C, dupla O, CH3. Então, é a reação que eu tinha aqui entre um álcool com um ácido carboxílico. Formando o quê? Que função é essa? Isso é um éster. Éster. Tá certo? Então, a reação de um álcool com ácido carboxílico tem a formação de um éster. Isso é uma reação de desidratação intermolecular. Beleza? Vamos continuar? Eu vou apagar porque eu vou passar ainda mais exemplos para vocês dessas reações. Álcool com álcool forma éter. Beleza? Álcool com ácido carboxílico forma éster. Ah, mais, opa, a água. Já ia esquecendo aqui, a água é importante, já que é uma reação de desidratação. Então, simbora, vamos fazer mais. Tem mais exemplo. Ainda bem que vocês podem pausar o vídeo aí para anotar, né? Mais um aqui, ó. Vamos fazer agora de um ácido carboxílico. Então, ó, CH3, CH2. Ah, galera, é importante também, já aproveitando, né, se já estão aí avançados na orgânica, mas pega os nomes daquele composto lá e tenta dar o nome dos dois, né? Ah, professor, pausei o vídeo aí e coloquei o nome. Tudo bem, vou te falar quais são os nomes. Em cima o éter, eu tenho etoxi, etano, e embaixo eu tenho o etanoato de etila. Importante, ok? Então aqui, C, dupla O, OH, que vai reagir com outro ácido. Igual. É uma reação de desidratação. Então vai formar o quê? Opa! Vai formar o seguinte. Eu tenho a saída de uma água
E eu vou ter a ligação estabelecida, essa ligação aqui, ó, com este oxigênio. Então, como que fica o meu composto formado? Eu vou escrever, ó, CH3C dupla O. A ligação veio com o O. Para ficar mais fácil de representar, eu vou inverter a minha molécula. Vou jogar ela para baixo. Vou girar ela assim, ó. Então fica um C dupla O CH3. Que função é essa? Eu saí de um ácido carboxílico mais um ácido carboxílico para formar este composto mais água. Esta função, lá da aulinha de função, falei delas para vocês, é o anidrido. Anidrido. No caso, como é formado pelo mesmo ácido, anidrido etanóico ou anidrido acético. Beleza? Tem mais, professor? Tem. Para fechar agora, hein? Eu vou reagir um ácido mais uma amina. Então, por exemplo, ácido acético e metilamina ou metilamina. Olha a reação que vai acontecer aqui, galera. Ó, eu vou reescrever assim, ó, para ficar mais fácil. Ó. Tem a ligação e saída de uma água, ok? De uma água. E eu tenho aqui a formação, então, de um novo composto. Eu vou ter que fazer... Eu vou apagar o anidrido aqui, que vocês já sabem, e vou só colocar aqui na frente, então, ó. CH3C dupla O. Ó, saiu OH, então se liga ao nitrogênio. NH-CH3. Então eu saí de um ácido carboxílico com uma amina para formar o quê? Qual função é essa? Mais água. Nós temos aqui uma amida. Isso mesmo, amida. Então, vocês vão lembrar que é um C dupla O ligado a um nitrogênio, beleza? Essa é a função amida. Olha só que interessante. Vem comigo aqui, ó. Vocês lembram lá, né? Já viram na biologia, estão estudando aí também, aminoácidos. Quem nunca estudou a parte de compostos orgânicos já deve ter sacado, quando for estudar aminoácidos, que os aminoácidos têm esse nome porque, geralmente, né, a fórmula deles é NH2 ligado a um carbono, que é ligado ao hidrogênio, que é ligado a uma cadeia qualquer, que é ligado a um grupo ácido carboxílico. Então, por que chama aminoácido? Porque você tem um grupo amino e um grupo ácido. Essa é a fórmula geral de um aminoácido, beleza? O que muda de um aminoácido para o outro é o radical R. Pode ser um grupo metil, um fenil, pode ser qualquer radical, tá certo? Olha só que interessante. Quando eu reajo um aminoácido com outro aminoácido, então eu vou fazer aquela mesma representação que eu fiz ali, só para facilitar a nossa vida. RC dupla O OH. Eu tenho uma reação de desidratação intermolecular, então entre as moléculas, ó. Certo? Tem a saída aqui de uma molécula de água, e o que eu formo aqui como composto é um NH2 NCHRC dupla O OH. Então, olha só. Eu tinha esse grupo aqui, que é esse, se ligou com esse grupo. Então, a parte ácida ligou com a parte da amina. E aqui, ó, nessa estrutura,
Ó, essa estrutura aqui, ó, é uma amida. E ainda assim eu formo mais água, certo? Essa estrutura, então, é uma amida. Dessa estrutura aqui, essa ligação que estabelece entre, olha aqui, vou apagar, ó. Deixa eu colocar de outra cor para destacar bastante. Entre este carbono e este nitrogênio, formando a amida, é o que eu chamo de ligação peptídica. Lembra lá da biologia? Ligação peptídica? Então, a ligação peptídica nada mais é do que uma ligação formada por meio de uma reação de desidratação intermolecular, entre as moléculas. E se eu continuar reagindo esse aminoácido, né, no caso esse daqui, com outro aminoácido, com outro, eu vou formando as ligações peptídicas e forma então uma proteína. Olha só. Então, as reações, elas explicam, por exemplo, a formação de uma ligação peptídica, que é a ligação formada entre aminoácidos. Legal, né? Reação entre ácido carboxílico e amina, então eu formo uma amida. Só para vocês ficarem cientes, beleza? Para fechar nossa aula, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa assim absurda que pode aparecer, que é isso daqui, ó. Vou chamar aqui de exemplo dos exemplos Ultra Mega Blaster. Ó, exemplo de tudo que nós vimos sobre eliminação. O que seria esse exemplo Ultra Mega Blaster? Seria essa reação aqui, ó. Eu vou até apagar a parte dos aminoácidos, porque eu vou abusar do quadro aqui. Então, é o seguinte. Ah, professor, essa reação você já passou. Etanol reagindo com ácido carboxílico. Beleza. Ácido acético, ácido etanóico. Show de bola, isso mesmo. Só que agora eu quero mostrar para vocês quais são as possibilidades de produtos que eu posso formar. Então eu vou chamar esse composto de 1 e esse composto de 2. Então quais são as possibilidades? As possibilidades são 1 mais 2. Eita, acertei o corte que só errei a altura. Mais 2. O que eu formaria se eu reagisse o etanol com ácido carboxílico? Realmente, nós já vimos. Eu tenho o CH3, CH2 ligado a 1 CO, C, dupla O, CH3. Isso é um éster. Então eu vou colocar um nome na frente. Etanoato de etila. Etanoato de etila. Mas tem mais possibilidades? Tem. Uma segunda análise possível seria eu reagir o 1 com o 1. Esse com ele mesmo. Posso? Pode, se ele tiver em excesso, o que impede dele reagir com ele mesmo? Então eu formaria aqui todos mais água, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mais H2O. Esse daqui, então, ficaria um CH3, CH2, O, ligado com ele mesmo. Então, com CH2, CH3, que é a formação de um éter, mais água. Qual que é esse éter? Etóxi. Etano. Show de bola. Tem mais possibilidades? Temos. Temos outra possibilidade. Se o 2 reagisse com o 2. Então eu teria aqui 2 mais
2. Qual seria, então? Um ácido reagindo com outro ácido. Então, seria um CH3, C, dupla O, CH2, dupla. Opa, CH2 não, C, dupla O. Né? Que seria um anidrido. Certo? Mais água. E esse seria um anidrido acético ou etanóico. Então veja bem, olha só, partindo de dois reagentes, reagente 1 e reagente 2, nós temos três possibilidades de produto: etanoato de etila, etoxetano e anidrido acético. Olha as probabilidades que nós temos de combinação. Isso eu estou dizendo apenas para reações intermoleculares, porque eu poderia considerar ainda a possibilidade de que eu formaria aqui, esse daqui não, tá? O ácido não vai reagir dessa forma, mas aqui eu poderia formar, olha só, um alceno, poderia sair o OH, um hidrogênio, e eu formar um alceno ainda. Então eu ainda teria uma terceira possibilidade, que seria o quê? O 1 intramolecular. Que formaria um CH2 dupla CH2 mais água, que nada mais é do que o eteno. Então olha só como com o exercício pode pegar ali no fundo do negócio e dar uma rasteira se você não estiver atento. Uma reação intermolecular, eu olho isso daqui, eu já vou seco aqui nessa primeira. Ah, etanol com ácido acético, eu vou formar o etanoato de etila. Realmente você vai formar. Deixa eu só ajeitar aqui, porque está me incomodando de coração isso daqui. Deixa eu fazer na forma CH3, CH2, O, C, dupla O, CH3, mais água. Pronto. Então, eu realmente vou formar o etanoato de etila. Só que eu também posso, nada impede que eu tenha o etanol reagindo com ele mesmo e formando o etoxetano, que é um éter. Nada impede que eu tenha o ácido acético reagindo com ele mesmo e formando o anidrido acético. Lembra lá, a saída de água, por isso o anidrido. Ok? Vem lá de anidro, derivado de anidro. Anidro é que não tem água, que perdeu água. Beleza? O que mais? Eu posso ter ainda no álcool a saída da água, desidratação, intramolecular, dentro da molécula, e formar um alceno. Agora, você imagina as possibilidades se eu tivesse, por exemplo, um etanol e um propanol. Então, eu tinha 1 e 2, 1 e 1, 2 e 2. Ainda eu tinha a intramolecular do etanol e a intramolecular do propanol. Poderia formar 5 compostos diferentes. Tudo bem? Então, da reação de adição, eu tenho muito mais detalhes. Ok? Precisa ficar esperto com a questão do carbocátion, precisa ficar esperto com a regra de Markov-Nikov, precisa ficar esperto com a questão do peróxido, da regrinha de anti-Markov-Nikov, tá certo? E ainda precisa conhecer os tipos de reação. Mas basicamente você olha uma reação, teve quebra de dupla lá, opa, entrou coisas novas, foi adicionado alguma coisa, é adição. Você conhecendo as particularidades, as regras, pronto, você vai deitar. Só tomar cuidado quando tiver lá o rearranjo do carbocátion, que pode acontecer, beleza? Agora, na de eliminação não são tantos casos e não é tão difícil. Eu só tenho que ficar esperto mesmo, quando eu estou falando, tá? Quando eu estou falando de eliminações intermoleculares e intramoleculares, para eu não correr o risco de tomar uma rasteira e não perceber a probabilidade de se formar outros produtos além dos que estão mais escancarados aí na sua cara. Tudo bem? Além disso, eu poderia dividir a reação de eliminação numa parte um pouco mais complexa, né? Pensando na eliminação de compostos nucleofílicos. O que são nucleofílicos? São compostos que têm uma tendência de doar elétrons.
Para que isso aconteça, eu vou precisar estudar outra parte da química junto com uma parte cinética. Neste curso nós não veremos essa parte, veremos a parte de eliminação da forma mais, não diria simples, né? Porque não é simples, ok? Mas diria sim da forma menos aprofundada. Assim como nós veremos a reação de substituição, apenas substituições eletrofílicas e reações de oxirredução, que é o assunto da nossa próxima aula. Tudo bem? Então, galera, eu fico por aqui hoje. Desejo muita sorte para vocês, muita força de vontade aí para seguir firme nos estudos e espero aí que vocês terminem de ver todas as aulas. Então temos mais ainda a aula de reações de oxirredução e de substituição eletrofílica com bastante dicas aí e bastante conceitos interessantes. Aguardo você no próximo encontro. Grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Abraço.